Bom, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como criar uma mente, né? Segredos do pensamento humano. Tô brincando, mas é justamente esse o título do livro que eu vou utilizar aqui para embasar esse conteúdo, né? Esse livro aqui do Ray Kurzweil, uma coisa assim, né? Os professores de inglês, me desculpem a pronúncia, mas no vídeo de hoje, até o final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês um passo a passo que eu utilizo e que eu, de forma inconsciente, eu utilizava para criar todas as arquiteturas e projetos durante a minha vida. Tá? E hoje, né, eu venho tendo cada vez mais clareza e consciência do que eu fazia de forma inconsciente, né, através desse estudo que eu estou fazendo maravilhoso, através desse livro, né, do Ray aqui, né, Como Criar uma Mente. Ele é considerado pelo Bill Gates aí o maior profeta de inteligência artificial, da inteligência artificial, né, na nossa era. Então vamos lá. Primeira coisa, eu queria, antes de entrar no passo a passo aqui, eu fiz algumas anotações, né, pra gente estudar junto. Mas antes de eu entrar no passo a passo de como eu penso para criar essas arquiteturas, né, é muito importante nós entendermos como, na história da humanidade, os grandes pensadores, os grandes cientistas pensavam, né, e utilizavam o neocórtex, né, o seu cérebro, para processar essas informações. Tá? Então, antes de qualquer coisa aqui, eu vou ler um trecho e a gente entra, né, a partir daí nos estudos e no passo a passo que eu tenho anotado, tá? Vamos lá. No começo do século XX, o mundo da física foi abalado por uma série de experimentos mentais. E aqui ele conta a história de um menino, né, que nasceu em 1879. Nasceu um menino, filho de um engenheiro alemão e de uma dona de casa. Ele só começou a falar com 3 anos de idade, mais ou menos quando meu filho começou a falar, e há relatos de que teve problemas na escola aos 9 anos, aos 16 devaneava com a ideia de montar num raio de luar. Olha só que interessante. Tá? E o texto aqui fala que esse garoto conheceu vários experimentos. Tá? Esse garoto conhecia o experimento realizado pelo matemático inglês Thomas Young, que determinou que a luz é composta de ondas. A conclusão na época foi que as ondas luminosas devem viajar através de algum tipo de meio e por aí vai, né? Tem vários experimentos aqui, então o que mais me chamou a atenção foi esse padrão. Tá? Esse menino, né, que nasceu em 1879, que depois vocês vão conhecer o nome dele, né? Um gênio, né? Passou por, antes de mudar o mundo, através do que nós chamamos aqui de experimentos mentais, ele já conhecia vários experimentos que ele tinha de repertório em sua memória. Tá? E aqui ele fala, ó, esse garoto conhecia o experimento realizado pelo matemático inglês Thomas, o garoto também conhecia o experimento realizado em 1887 pelo cientista norte-americano Albert e Edward Murley. E aqui também ele fala que mais uns 2, 3 experimentos, tá? Mas a grande questão aqui é que chega um determinado ponto do texto que diz o seguinte: quando esse adolescente alemão imaginou-se montando numa onda de luz, ele pensou que deveria estar vendo as ondas luminosas congeladas, tal como um trem parece não se mover caso você viaje ao lado dele na mesma velocidade que o trem. Tá? Eu vou ler só esse trecho, mas o mais importante são essas 2 palavras. Imaginou-se montando. Tá? Por que eu quero atenuar essas 2 palavras, né? Ressaltar essas 2 palavras? Tá? Porque Albert Einstein, que era esse menino, né? Mudou o mundo apenas criando através da sua imaginação. Não sei se você sabe, mas é possível criar um mundo inteiro através da sua imaginação. Imagina você, Albert Einstein, nascido em 1879, provavelmente
com toda certeza não existia internet naquela época, não existia inteligência artificial avançada, LLMs, OpenAI, ChatGPT, isso não existia com toda certeza, né? Até pouco tempo atrás não existia. E um menino, um rapaz na época, né, 26 anos de idade, mudou o mundo com apenas o poder da sua imaginação. Tá? O que nós chamamos de experimentos mentais. Beleza? E aqui ele fala, a resposta foi evidente para o rapaz alemão, cujo nome, falando nisso, era Albert Einstein, na época em que completou 26 anos. Obviamente, para o jovem mestre Einstein, o próprio tempo deve ser desacelerado para ele. Então, aqui ele fala um pouco da história e de como aconteceu o processo de cognição que levou o Einstein a chegar às conclusões e às teses que ele tinha. Tá? E o mais curioso, deixa eu tomar uma água aqui. E o mais curioso aqui, deixa eu pegar aqui, é que ele fez isso durante muito tempo. Todas as teses deles. Mais pra frente tem novamente o experimento mental de Einstein constituiu numa caixa flutuando no espaço. E durante todo o texto, experimentos mentais, novamente, né? Apenas com experimentos mentais, Einstein mudou o mundo, tá? Usando a própria imaginação. Eu não sei se você sabe, mas a tua imaginação tem o poder de criar coisas, tem o poder de ressignificar muita coisa. Tá? E aqui entra um ciclo, né? Agora eu vou entrar no ciclo aqui, de criação de grandes coisas que podem mudar o mundo, tá? É um tipo de ciclo que, de forma inconsciente, eu já utilizava para criar os meus projetos e que agora eu quero revelar, de certo modo, algumas coisas para você, tá? Antes da gente entrar num processo de experimento mental, é muito importante e seria ideal, né, que você, como ser humano, já tivesse clareza do seu propósito e do seu papel, né, nessa vida. Tá? Então é muito importante que você assuma o personagem que a sua alma veio assumir nessa vida, né, que você vive hoje. Tá? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua função? Qual é o seu papel aqui? E principalmente, qual é o conjunto de significados que você deu para os acontecimentos até o dia de hoje que moldou quem você é hoje? Porque hoje você só é o que é e você só pensa da forma que você pensa porque devido a um conjunto de fatores, né, e acontecimentos que você deu determinado significado, senão você nem lembraria deles na sua vida adulta, concorda comigo? Dificilmente, né? Você lembra do sorvete que tu tomou, sei lá, na tua infância em um dia aleatório? Mas provavelmente você lembra do sorvete, por exemplo, que você tomou com um avô que hoje em dia não está vivo, por exemplo, né? Por quê? Você deu um significado muito grande para esse momento onde você estava tomando sorvete com uma pessoa que você amava muito. Tá? E você tirou vários aprendizados ali. Da mesma forma que você tirou vários aprendizados, nesse pequeno exemplo que eu dei, você também dá significados para vários acontecimentos, que eu chamo isso de repertório, tá? Ou pelo menos parte do repertório. Então tudo que você passa, tudo que você faz, tudo que você cria, tudo que você vive, tudo que você estuda, todas as conversas que você tem com a sua esposa, com o seu filho, com seus pais, não importa. Tudo, independente do assunto, independente do tema, tudo serve para você como repertório, para sua memória, armazenado na sua memória, tá? Sabendo disso, né, que tudo é importante e tudo que você lembra que impactou demais a sua vida, tem um significado muito grande, você precisa de algo muito pequeno, eu ia falar muito pequeno, mas na realidade é algo muito importante, né? Para dar início a esse ciclo. Tá? Você só consegue entrar no ciclo, né, de experimento mental a partir do momento que você tem uma chama chamada curiosidade,
ou interesse, ou necessidade, tá? Ou os três, né? Então, esse ciclo, né, parte disso. Não se cria nada do zero. Você não vai conseguir criar nada relevante partindo do absoluto zero. Você precisa cruzar informações, abstrair. É para isso que o nosso neocórtex serve, né? Para criar padrões e prever o futuro, de certo modo, tá? Então, você tem repertório, você tem interesse, é curioso, ou tem uma necessidade que você precisa criar algo para resolver um problema, ou mudar o mundo, ou sei lá, mudar a sua realidade, a sua família, qualquer coisa. O importante é você ter esses requisitos, né? A partir do momento que você tem isso, esses pré-requisitos, o que você precisa fazer? Selecionar os melhores momentos, os melhores experimentos, né, significativos que você teve na sua história, para entrar dentro do experimento mental específico. O que é esse experimento mental? O que você considera experimento mental? Tá? Eu divido ele em duas partes, para mim, tá? Isso daqui não está no livro, isso aqui eu absorvi por osmose, é algo que eu já fazia, e hoje eu estou começando a estruturar esse tipo de raciocínio que para mim faz sentido e talvez para ti, né, sirva de exemplo também, sirva de ajuda, né? Então vamos lá, tenho o repertório, selecionei os experimentos ou os momentos mais significativos. E quando eu falo selecionar os experimentos mais significativos, eu estou falando de qualidade e não de quantidade. Sempre quando eu dou uma aula de treinamento de LLM, ou eu ensino ou alguém ou algum conteúdo relacionado a tratamento de dados, treinamento de LLMs, enfim, data science, esse tipo de coisa, a primeira coisa que eu falo, cara, qualidade é melhor que quantidade. Porque se você tem qualidade, sinteticamente você consegue produzir novos casos semelhantes e de tal qualidade, tanto quanto esses que você tem. Beleza? Então é importante isso, que sejam momentos relevantes de qualidade que você passou na sua vida e que você está selecionando para entrar em um experimento mental. Eu faço dessa forma, tá? Quando eu entro no experimento mental, geralmente eu estou muito relaxado, estou conversando com pessoas com uma capacidade de abstração maior que a minha, ou, sei lá, estou relaxando, tomando uísque, fumando charuto, enfim, fazendo algo que eu realmente gosto, né, filosofando, não importa, mas que realmente gosto. E eu começo a coletar esses eventos, esses momentos na minha memória, ou eu estou estudando, ou eu começo a estudar, ou uso inteligência artificial para estimular nisso. Por isso que eu gosto de andar com meu bloquinho de anotação. Eu tenho vários caderninhos desses aqui, ó, né, onde eu saio anotando ideias e correlacionando fatores e padrões que, cara, do mais diversos temas, né? Às vezes eu correlaciono, por exemplo, agora estamos correlacionando a forma de pensar do ser humano, do cérebro humano, com o processo de treinamento de uma inteligência artificial. Mas eu posso tirar isso da natureza, cruzar alguma coisa com a natureza, de como funciona a natureza e trazer aqui para dentro. Então é esse tipo de correlação aleatória, mas que faça sentido, padrões que façam sentidos, que eu costumo buscar na memória em estudos ou num processo de estudo, para entrar num experimento mental. Na realidade, isso já faz parte do experimento mental. A partir do momento que eu tenho esses insumos, eu começo a criar cenários hipotéticos, diversos cenários hipotéticos. Geralmente é uma lista que eu faço na minha cabeça e passo para o papel, onde eu começo a rabiscar, criar, conectar caixinhas, geralmente dessa forma aqui, ó. Certo? Conectar caixinhas aqui. Então, eu pego esses insumos e crio cenários hipotéticos para fazer uma análise de causa e efeito. O que é isso, Luan? Uma análise de causa e efeito? Vamos lá. A função do neocórtex do nosso cérebro é justamente esse. Analisar padrões com base no repertório significativo que você tem, né? E encontrar a semelhança, o que fez, né? O que há de semelhante, né? Entre esses pontos, por mais aleatório que seja, né? Que possa daí criar algo totalmente novo, que possa, uma teoria, uma tecnologia, uma arquitetura, não importa, qualquer coisa que faça sentido com o que você está estudando e que tenha relevância com o teu propósito. Geralmente ele vai ter uma ligação muito forte com o que você veio fazer
nessa vida, com o que você está disposto a resolver de problema nesse mundo, geralmente é aí que você vai encontrar as maiores criações do mundo. Tá? Então, para a gente chegar a esse nível de abstração e criação de algo que possa mudar o mundo, ele tem que estar intrinsecamente ligado a quem você é hoje, na minha opinião. Hoje eu automatizo ecossistemas empresariais porque, né, eu vi minha família sendo basicamente consumida pelas empresas que a gente teve. E resultou que, cara, ou a gente dá um tempo e mantém um relacionamento de família, ou nós vamos nos consumir aqui dentro por dinheiro. Simplesmente isso. E hoje o meu propósito é automatizar ecossistemas para potencializar a humanidade, os neurodivergentes, os pais de neurodivergentes, que também provavelmente são neurodivergentes, para dedicar uma parte desse tempo que sobra para sua família, para os seus filhos. Então por isso que hoje, eu estou aqui hoje gravando esse tipo de conteúdo, porque eu quero te potencializar de alguma forma, mesmo que seja com um conteúdo técnico, teórico, não importa, e tentar abrir a sua cabeça, a sua visão, para que com essa informação você consiga implementar na sua vida e se potencializar e automaticamente liberar mais tempo. A partir do momento que eu consigo fazer isso dentro do seu negócio, dentro da sua família, eu estou cumprindo o meu propósito. Estou te potencializando, eu estou potencializando o meu propósito e tudo faz sentido. Certo? Então, a partir do momento, vamos lá, voltando ao assunto, desculpa. Eu tenho um repertório, faço uma seleção de experimentos, traço cenários hipotéticos e faço uma análise, né, de padrões de causa e efeito, eu crio novos padrões significativos. Tá? E criando novos padrões significativos, eu retroalimento o meu repertório. Ou seja, é um ciclo de criação, né, que geram novas experiências, novos padrões, que retroalimenta o banco de dados, né, o nosso repertório, o nosso banco de dados, né, que nos possibilita, no decorrer, com o passar dos anos, com o passar dos projetos, né, criar novas coisas dentro dessa coisa. Né? É loucura isso, mas hoje, por exemplo, eu tenho um projeto muito grande que está em desenvolvimento, que dentro desse projeto tem dezenas de outros projetos que estão também em desenvolvimento, em sincronia, ou seja, o micro contribui para o macro e vice-versa. Né? Isso só é possível porque hoje assim, agora é algo realmente muito pessoal. Hoje eu entendo quem eu sou, qual que é o meu propósito, para onde eu estou indo, o que eu quero criar e qual o futuro que eu vou criar. Logo, eu consumo esse repertório, separo os mais significativos, entro em estado, né, em experimento mental, e a partir dali eu começo a criar cenários hipotéticos, a analisar causa e efeito e criar coisas novas que vão ajudar a humanidade, né, e potencializar os seres humanos, porque hoje eu sei quem eu sou, certo? Mas isso só é possível a partir do momento, né, que nós nos tornamos mestres em seguir esse ciclo. E para que isso aconteça, né, é necessário 100 mil interações para se tornar um mestre. E não sou eu que estou falando isso. Está aqui no livro. Já encaminhando para o final, né? Se você quiser se tornar um mestre em algo, tá? Tá aqui, ó, função neocórtex. Acho que tá mais para frente. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é bem interessante. Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ler um trecho aqui desse livro pra gente finalizar e aí eu vou contextualizar rapidamente para fechar esse vídeo. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, o Deep Blue, computador que em 1997 derrotou o Garry Kasparov, acho que é isso que fala, eu acho que é esse nome. O campeão mundial humano de xadrez era capaz de analisar as implicações lógicas de 200 milhões de posições no tabuleiro,
por segundo. Tá? E aí perguntaram a Kasparov, vou pular um pouquinho aqui, acelerar, né? Perguntaram a Kasparov quantas posições ele conseguia analisar a cada segundo, e ele respondeu que era menos de uma. Como então ele foi capaz de chegar a enfrentar o Deep Blue? A resposta é a grande capacidade humana de reconhecimento de padrões. Deixa eu até grifar isso aqui, que é muito importante, acabei esquecendo. Aqui, ó. Tá? A resposta é a grande capacidade humana de reconhecimento de padrões. Tá? E aqui eu continuo. Entretanto, precisamos treinar esse talento, razão pela qual nem todos conseguem jogar xadrez no nível de um mestre. Aqui entra a parte mais importante, presta atenção. Ó. Kasparov, né, aprendeu cerca de 100 mil posições no tabuleiro. Esse é um número real. Determinamos que o mestre humano, num campo específico, dominou cerca de 100 mil parcelas de conhecimento. Shakespeare escreveu suas peças com 100 mil sentidos de palavras. Especialista médico humano típico dominou cerca de 100 mil conceitos em sua especialidade. Kasparov observa o tabuleiro, compara os padrões que ele vê com todas as 100 mil situações do tabuleiro que ele dominou e faz todas as 100 mil comparações simultaneamente. E aqui a pergunta que fica: quantos padrões o neocórtex consegue armazenar? Então, assim, e até fiz uma anotação aqui bem interessante correlacionando com a inteligência artificial, 100 mil linhas de dataset, né, de banco de dados, para treinar um mestre em algo. Tá? E é isso que eu preciso para treinar uma boa LLM, tá? De início. Né? Óbvio que aí entra uma questão de redundâncias e tudo mais, não é tão simples assim, né? Mas você nota que pro Kasparov, eu tô falando Kasparov, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas se para Kasparov ele aprendeu cerca de 100 mil posições no tabuleiro, né? Para nós nos tornarmos mestres em algo, durante toda a nossa vida nós precisamos repetir e ter repertório, interar mais de 100 mil vezes para nos tornar mestres em algo, né? Com certeza foi o que aconteceu com Shakespeare, com Einstein, Kasparov e qualquer outro gênio da humanidade, né? Que se tornou, né, um mestre, um ícone aí da humanidade, da inteligência. Beleza? Então, é isso, tá? Só para resumir aqui, então, o que a gente viu nesse vídeo, né? Primeiro, vamos lá, recapitulando. Repertório, tá? Você precisa adquirir repertório de alguma forma, estudando, conversando com as pessoas, refletindo sobre vários assuntos da vida, de forma aleatória mesmo, entendeu? E como que você faz isso? Através da curiosidade, do interesse, ou até mesmo pela necessidade. Mas, se for pela curiosidade e interesse, melhor ainda, tá? Depois disso, quando você entra em um estado, né, um experimento mental, você seleciona os melhores eventos, os mais significativos, passa por um processo de construção de cenários hipotéticos para uma análise de padrões de causa e efeito. E a partir daí se cria algo novo. Né? Pelo menos é mais ou menos dessa forma que eu faço. Né? Pode ter coisas a mais, coisas a menos, mas não importa. O importante é você entender a lógica. A partir do momento que você cria algo, você cria um novo padrão significativo que vai retroalimentar o seu repertório. E nas próximas interações, você não vai ser mais o mesmo. É como, sei lá, eu começando a gravar vídeos aqui. Esse vídeo pode ser que fique melhor ou pior do que o outro, mas o que acontece de fato é que se eu continuar, eu vou começar a adquirir repertório e ficar bom nisso. E automaticamente eu vou conseguir aí conectar coisas de forma muito mais fácil dentro do meu conteúdo, que com certeza vai te ajudar e vai te potencializar como ser humano, tá? Bom, espero que tu tenha gostado. Se você gostou, fala pra mim aqui o que você achou desse conteúdo. Que outro conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, manda aí pra mim. Que outro conteúdo eu poderia estar gravando. E é isso. Nos vemos no próximo.